Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nosso comentário ao livro do Gênesis. Estamos no ciclo de Abraão, nosso 10º encontro. Vamos trabalhar Gênesis capítulo 15, do versículo de 1 a 21. Vimos que nós temos duas tradições unidas, que se unem nesse texto, nesse capítulo 15. A tradição javista, a tradição eloísta. O texto que nós usamos aqui é o texto da TEB, tradução ecumênica da Bíblia. É o nosso 10º encontro. Versículo 1. Depois desses acontecimentos, a palavra de Javé foi dirigida a Abrão em uma visão e lhe disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu soldo será consideravelmente acrescido. No versículo 1 da Bíblia Pastoral diz: Depois desses acontecimentos, Javé dirigiu as palavras a Abrão através de uma visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo, a sua recompensa será muito grande. A palavra de Javé foi dirigida a Abrão. É uma expressão profética. Esta palavra só ocorre uma única vez no Pentateuco. A palavra de Deus que vem dirigida a Abrão tem a forma de um oráculo de salvação que vem acompanhada de uma afirmação de confiança em Javé: não temas. Essa expressão, não temas, nós encontramos em Isaías, na época do exílio, que corresponde aos capítulos de Daniel, dos capítulos 40 até o capítulo 55. Vemos a intervenção de Deus para dar ânimo a Abrão, deprimido por não ter um descendente seu. A confissão deve ser colocada em Deus. A confiança deve ser colocada em Deus e não em planos humanos. Deus é o escudo. Salmo 3, versículo 4. Salmo 18, versículo 31. Salmo 28, versículo 7. A paga ou salário pressupõe o serviço prestado. Javé toma Abrão a seu serviço. Deus dá o salário. Deus assegura a proteção a seu servidor. A proteção a Abrão. Versículo 2. Abrão respondeu: Senhor Javé, o que me darás? Continuou sem filho, e Eliezer de Damasco será o herdeiro da minha casa. Aqui vemos a queixa de Abrão em forma de oração. Senhor Javé, o que me darás? A lamentação. Abrão anda sem filhos e acrescenta que um estrangeiro terá o legado de Abrão. Será seu herdeiro. Este é o plano de Abrão. A família só tem futuro na sucessão dos pais, que a passam aos filhos. Aquele que não tem filhos não pode ter uma vida abençoada. Abrão morrerá sem filhos. Eliezer será seu herdeiro. O herdeiro é aquele que derrama a libação, a oferenda de um líquido como vinho, azeite ou água, como oferenda a Deus em honra de alguém ou memória dos mortos. O homem que morre sem filhos, vê também morrer seu nome, não dando cumprimento à promessa divina. Eliezer era servo de Abrão. Ele era de Damasco, na Síria. Versículo 3. E acrescentou: Como não me deste descendência, um dos servos de minha casa que será meu herdeiro. Vemos no versículo 2 a fusão de duas tradições. A tradição javista
que ficaria assim. Abrão respondeu: Senhor Javé, o que me darás? Continuou sem filho. E acrescentou: Como não me deste descendência, um dos servos da minha casa é que será o herdeiro. A versão eloísta diz: Eliezer de Damasco será o herdeiro da minha casa. No versículo 3, continua a queixa de Abrão a Javé. O homem sem filhos podia adotar um herdeiro para lhe garantir o enterro apropriado. Mas deve-se ter em mente que um servo não poderia dar cumprimento à promessa divina que garantia alguém da semente de Abrão, um filho, não um servo adotado como filho. Versículo 4. Então Javé dirigiu esta palavra a Abrão: Seu herdeiro não será esse, mas alguém que sair do sangue de você. Deus responde à queixa de Abrão, que consiste na promessa de um filho, que sairá dele, um filho natural, não um servo. O projeto não é de Abrão. Ele procura uma solução por não ter filho. Mas não é este o plano, nem a promessa divina. O ser humano propõe uma saída e Deus dispõe seu caminho. A promessa é divina e Deus é fiel àquilo que promete. Abraão, então, é aquele que crê contra toda esperança. Versículo 5. Depois Javé conduziu Abrão para fora e disse: Erga os olhos ao céu e conte as estrelas se puder. E acrescentou: Assim será a sua descendência. O versículo 5 pertence à tradição eloísta. Embora comece dizendo Javé conduziu, o texto hebraico não diz assim. Diz somente: e fez sair Abrão. Quem fez sair Abrão? Elohim. Para fora e disse: Olhe agora para os céus. Vemos a reafirmação de Deus, aqui chamado de Ele, que faz Abrão sair. A promessa vem confirmada com um sinal, que se trata da quantidade incontável das estrelas, onde a promessa de um filho vem acompanhada da promessa de multiplicação. Alguém saído do sangue de Abrão se opõe ao servo da minha casa. Deus é leal em sua promessa e sua descendência será grande. Deus é leal na sua promessa a Abrão e a descendência de Abrão será grande. A resposta de Deus, isto é, de Ele, assegura a Abrão um herdeiro. Versículo 6. Abrão acreditou em Javé e isso lhe foi acreditado como justiça. A resposta de Abrão é promessa de Javé. A resposta de Abrão à promessa de Javé foi a sua fé, a confiança. Ele não precisa ter medo. Nos versículos de 6 a 12, o texto é javista. Deus reconhece a fé de Abrão, que Deus creditou, isto é, deu crédito como ato de justiça. Abrão recebeu um crédito de Deus, reconhecendo como correto, Deus que reconhece como correto o ato de Abrão. Aqui tem um sentido cultual. Abrão teve um correto comportamento diante de Deus. Assim, a confiança de Abrão ganha crédito diante de Deus, ele é aceitável por Deus. Assim, este versículo atesta a fé de Abrão, que é um ato de confiança nas promessas de Javé, contra toda esperança. Porque ele é velho, a sua esposa é estéril e ele acredita. O termo fé
tem a mesma origem do Amém, que exprime fidelidade e firmeza. A justiça não é, antes de tudo, uma virtude moral, mas implica concordância com a vontade divina. Se refere, portanto, a uma palavra divina, e da palavra divina decorre a vida e prosperidade. É Deus que garante isso. Versículo 7. Javé disse a Abrão: Eu sou Javé, que fez você sair de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Eu sou Javé. É dito em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 e Levítico, capítulo 25, versículo 38. Bem aplicado ao Egito, né? De Javé, que fez seu povo sair. Aqui vemos aplicado para Abrão. É Javé que o fez sair de Ur dos caldeus. Javé se identifica com o nome, com sua intervenção decisiva na vida do patriarca. Ele foi o único que conduziu Abrão para fora de Ur para lhe dar a terra. Versículo 8. Abrão respondeu: Senhor Javé, como vou saber que irei possuí-la? Abrão pede um sinal. Abrão não recebe nenhuma reprimenda ao pedir o sinal, mas recebe uma confirmação de Javé. Pode-se perceber a pressão em que se encontrava Abrão, visto que sua fé não era visto que sua fé não era nada fácil, devido às circunstâncias, principalmente, como eu havia dito, Sara era estéril. Versículo 9. Javé lhe disse: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Aqui é tratado o ritual da aliança. Na cena, vemos Abrão, que participa do ritual e deve impedir que as ofertas fossem violadas. Deus pede a Abrão que prepare o ritual, para que o próprio Deus possa selar a aliança com Abrão. O rito nós podemos encontrar no livro do profeta Jeremias, capítulo 34, versículo 18. Quem passa entre os animais esquartejados, e viola a aliança, irá sofrer a sorte dos animais. Versículo 10. Abrão levou Javé todos esses animais. Então, Abrão levou a Javé todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade na frente da outra, mas não partiu as aves. Os animais deveriam ter 3 anos, que era uma garantia do valor do sacrifício e também da sua pureza. Já no Levítico, não se exigia um animal de 3 anos, mas que fossem sem defeitos, animais perfeitos. Levítico, capítulo 22, do versículo 17 ao 24. Mas um animal de 3 anos já era maduro, fértil e saudável. Abrão prepara o sacrifício para que Deus cele a aliança e firme sua promessa feita a ele. Versículo 11. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abrão as enxotava. A investida das aves expressava o mau agouro. E esse mau agouro é afastado por Abrão. As aves de rapina descendo sobre os animais pacíficos
se torna uma ameaça ao rito divino. Assim, são pássaros de mau agouro, onde o incidente anuncia o que irá acontecer a seguir. Versículo 12. Quando o sol ia se pondo, um torpor caiu sobre Abrão, e ele sentiu muito medo. Este torpor e medo se refere a uma visão, um sono profundo, que trouxe o medo profundo, porque Deus revela os desafios que os descendentes de Abrão sofreriam quando estariam no Egito escravos por 400 anos. Assim, Abrão cai no sono profundo, tendo uma visão assustadora, trazendo a angústia dos 400 anos de servidão de seus descendentes no Egito. Versículo 13. E disse a Abrão: saiba com certeza que seus descendentes viverão como estrangeiros numa terra que não será deles. Aí nessa terra eles ficarão como escravos e serão oprimidos durante 400 anos. Os versículos de 13 a 16 é de tradição eloísta. Nós vimos, corresponde aos séculos 9 e 8. Eles estão ligados também aqui ao reino do norte, o reino de Israel. É um acréscimo ao texto javista. Embora a tradução da Bíblia Pastoral diga Javé disse a Abrão, o texto original diz, e ele, isto é, Elohim, disse a Abrão. Esses versículos 13 e 16 formam uma interpretação histórica posterior. E é uma predição destinada a Israel. A inserção é feita para interpretar a história. O texto javista e o texto eloísta foram costurados juntos na época de Esdras. Versículo 14. Mas eu vou julgar a nação a qual eles vão servir, e depois eles sairão com muitos bens. O texto tem um propósito, um texto que quer ser profético, que é introduzido na história da salvação. Podemos ver os textos do Êxodo, capítulo 3, versículo 21 a 22. Aqui se quer destacar a justiça divina que tem o ato de julgar os opressores, isto é, de julgar os opressores dos descendentes de Abrão. Deus agirá em favor dos descendentes do patriarca e os libertará, compensando-os o tempo da escravidão. Versículo 15. Quanto a você, irá reunir-se em paz com seus antepassados e será sepultado após uma velhice feliz. Agora Elohim se volta a Abrão, falando do seu destino final, unir a seus antepassados. E terminará sua vida com a idade avançada, será feliz. A longevidade era sinal de bênção divina. Versículo 16. É na 4ª geração que seus descendentes voltarão para cá, porque até lá o crime dos amorreus terá chegado ao máximo. Depois de 400 anos, o povo de Israel escravizado voltará para Canaã. A geração patriarcal parece ser aqui de 100 anos. 4 gerações, 400 anos. Devemos lembrar que Moisés e o Êxodo datam do ano 1250 a.C., na época do faraó Ramsés II, que governou de 1279 a 1213 a.C. Após a libertação do Egito, os israelitas voltam para Canaã, quando o povo irá se estabelecer novamente, porque esta é a terra que Javé deu a Abraão e a seus descendentes.
o povo de Canaã será punido. Na tradição eloísta, os amorreus e moritas eram um conjunto da população da região de Canaã. A presença divina será temível para os amorreus, mas será benéfica para Israel. Aqui se refere à invasão de Josué na terra de Canaã, que para Deus será um ato de justiça, mas não de agressão, punição divina aos amorreus. Deus dirige a história também dos povos, e o povo de Israel tomará posse da terra quando ele julgar os opressores dos israelitas. Mas a iniquidade dos amorreus deveria crescer até o momento que Deus os castigaria, e assim o povo de Israel poderia tomar posse da terra. Versículo 17. Quando o sol se pôs e veio a noite, uma labareda fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Voltamos agora com os versículos 17 a 21, que é de tradição javista, isto é, do século X. Está ligado à tradição do povo do Reino do Sul, Reino de Judá. Este versículo é a continuação do versículo 12. O ato de juramento que Abrão experimenta acontece na escuridão completa, na noite, visto que nenhum ser humano pode ver a Deus. A labareda e a tocha de fogo nos lembra a aliança do Sinai, Êxodo capítulo 19. A passagem divina é um alto compromisso solene de Deus com Abrão. A labareda em tocha de fogo é uma teofania, uma manifestação de Deus, visto que só Deus faz e é autor da aliança. O ser humano é receptor da aliança. A aliança é uma dádiva divina. Assim, o rito da fumaça, fogo e as brasas representam Deus. Com sua passagem, Deus sela a aliança. Versículo 18. Nesse dia, Javé estabeleceu uma aliança com Abrão, nestes termos: a sua descendência eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. O versículo 18 finaliza o que vemos no versículo 9, 10 e 17, onde Javé invoca uma promessa dada a Abrão. Se trata de uma promessa de posse da terra. No Antigo Oriente, um sucerano soberano e um vassalo, um servo, costumavam selar uma aliança por meio de uma promessa de proteção. O soberano protegia o servo, mediante um juramento e mediante uma refeição compartilhada. Aqui a refeição e o juramento está implicado na imolação dos animais, que simbolizam a punição do servo em caso do servo se tornar infiel. O parceiro de Abraão é o próprio Deus. E é Deus aquele que promete por juramento a manter sua promessa ao patriarca. Assim, a iniciativa e o futuro da aliança dependem de Javé, Deus. As fronteiras, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, refere-se à maior extensão da terra sob Davi. Versículo 19. Os quenitas, os cenezeus, os cadimoneus. Os quenitas, grupo de clãs nômades que habitavam o sul de Judá. Cenezeus, que viviam numa região que incluía o Negueb, área deserta ao sul de Judá. A terra deles foram incorporadas e conquistadas pelos israelitas. Cadimoneus, um povo que habitava Canaã, povo nômade, a leste de Canaã. Versículo 20. Os heteus, os ferezeus, os rafaitas. Os heteus, segundo a Bíblia, eram filhos de Ete, filho de Canaã, neto de Noé, e que habitavam a terra de Canaã. Eles formavam o povo hitita,
depois se tornou um grande império. Os fariseus, povo cananeu que habitavam a terra antes da chegada dos israelitas, povo que vivia em áreas abertas e morava em parte de Israel, no Líbano, Jordânia e Síria. Rafaitas habitavam diversas regiões onde eles eram predominantes na Transjordânia, isto é, a leste do Jordão. Versículo 21. Amorreus, cananeus, gergeseus e jebuseus. Amorreus, antigo povo semita da Mesopotâmia, Síria e Canaã, habitavam as montanhas. Os cananeus, habitantes de Canaã, eram um povo semita. Gergeseus, povo que se instala a leste do mar da Galileia. E jebuseus, tribo cananeia, que habitava a região que mais tarde se tornou a capital de Judá, Jerusalém e seus entornos. Vemos um acréscimo para ilustrar as regiões, os povos que habitavam aquela terra que seria dada a Abrão e sua descendência. Somente no reinado de Davi, os limites aqui descritos foram atingidos, mas como império, como domínio, não como pátria. Vemos a enumeração de uma variada população da região prometida a Abrão e sua descendência, que inicia com duas populações no sul de Canaã, os quenitas e os cenezeus, e termina mencionando os habitantes de Jerusalém, conquistada, que no caso a região dos jebuseus. Essa região foi conquistada por Davi, no ano 1000 a.C. Depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.